Olá, como está você? Que bom estar aqui nesse momento e que você está me assistindo aí. Me conta uma coisa, quantas vezes você já tentou emagrecer e não conseguiu? Ou quantas vezes você começou o processo, emagreceu e engordou tudo novamente? Eu sei, talvez isso cause ansiedade em você. Você já não aguenta mais essa situação e talvez até já está desistindo já de fazer isso acontecer. Quantos regimes você já tentou fazer? E como fazer agora para emagrecer de vez, para não voltar mais? Eu vou contar para você uma coisa. Eu emagreci 29 quilos, 30 quilos, né? Sem esforço. Isso. E sem bariátrica também, sem cirurgia. E eu vou contar para você como que isso aconteceu e como você pode fazer a mesma coisa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Rochael, eu sou mestre em psicologia e sou Master Coach. Eu atuo ajudando as pessoas a alcançarem objetivos e metas em suas vidas. E eu vou explicar a minha lógica primeiro para você, como é que eu atuo e quais são os paradigmas do meu trabalho para que você entenda então o que a gente vai fazer a partir dos vídeos seguintes que a gente vai trabalhar junto com você aqui para que você alcance o seu resultado mais almejado, para que você chegue na melhor versão de você mesmo. Bom, primeira coisa que eu quero falar com você, o primeiro paradigma que eu vou trabalhar com você e primeira pilar que eu vou trabalhar com você da mente magra é o seguinte: a mente é que emagrece. Por isso que eu falei mente magra. Eu entendi que rico é rico porque tem mentalidade de rico. Pobre é pobre porque tem mentalidade de pobre. Quer ver uma coisa? Faça uma pessoa pobre ganhar na cena acumulada. Por exemplo, já viu algumas pessoas? Quantas histórias a gente sabe de pessoas que não tinham dinheiro, que ganharam na cena acumulada e 3 anos depois estavam pobres de novo, ou piores do que estavam antes. Eu entendi que magro é magro porque tem mentalidade de magro. E gordo é gordo porque tem mentalidade de gordo. Quer ver só um detalhe? O gordo come enquanto está gostoso. O magro come até ficar saciado. Saciado ele para. Pergunta para qualquer magrelo que você conhece. Ele vai falar para você que na hora que ele sacia, para. Já o obeso, o gordo, não. Ele come enquanto está gostoso. Quando está gostoso, ele não presta atenção na saciedade. Só isso já é um detalhe mínimo que eu já vou contar para você aqui agora. Isso já faz toda a diferença. E agora você me pergunta assim, mas Fernando, como é que eu mudo a minha mentalidade de magro? Como é formada a minha mentalidade de magro? Vou explicar para você. Eu trabalho, antes de explicar sobre mentalidade, deixa eu explicar para você quais são as lógicas do meu trabalho. Eu trabalho crendo que a gente não é só racional. Geralmente a gente acha que a gente toma as decisões da gente de maneira só racional, cognitiva. A gente é racional, sim. Mas a gente também é emocional e também é impulso. Eu gosto da ideia de Paul MacLean, que ele fala do cérebro trino, que a gente é razão, emoção e impulso. A razão avalia, calcula, planeja. Sabe aquele planejamento que você recebe do seu nutricionista ou do seu personal trainer, que explica para você todas as coisas que você tem que fazer? Ou do seu nutricionista, aquelas partes, a receita certinha, aquilo ali é racional. Você sabe, está explicado o planejamento ponto a ponto. Como que você tem que fazer? Não é isso? Ok. Então, as estratégias que você aprende para emagrecer são estratégias num âmbito racional. Existe um outro âmbito, que é o emocional. O emocional sente, imagina, ele sonha, ele acredita em tudo. Sabe aquela vontade louca, sabe, aquela paixão que você tem por alguma pessoa? Eu vou explicar uma coisa, rapidamente você vai entender. Imagina que você esteja assistindo um filme. Então, o mocinho morreu. Racionalmente você sabe que é um ator que faz de conta que morreu. Ele não morreu, na verdade. Mas o seu emocional acredita que ele morreu. Aí você chora. Ou um filme de terror, que você sabe que não é verdade. O racional seu está dizendo que aquilo não é verdade. Mas o seu emocional acredita que aquilo ali é um monstro que está acontecendo ali e você morre de medo. Até que termina o filme, você fica morrendo de medo. Logo depois, bate a porta, fica escuro, faz um barulho estranho, você já se assusta porque emocionalmente você acreditou. E uma terceira parte é o impulso, que o Paul MacLean chama de reptiliano. Ele diz que está aqui na base do cérebro e desce pela medula óssea, se conectando a cada célula nossa por 3 conexões neurais. O reptiliano, ou impulso, é responsável pela sua sobrevivência imediata. Então ele faz você fugir da dor e buscar prazer. Por impulso, eu grito sem precisar, porque eu me sinto fraco emocionalmente, me sinto fragilizado e por impulso eu me protejo.
E uma coisa que acontece por impulso também, comer. Foge da dor e busca prazer. Se na sua infância, por exemplo, você era elogiado quando terminava o prato todo e só era elogiado só nesse momento, emocionalmente, que a gente falou anteriormente, lembra? Cria uma cognição, estabelece uma ligação emocional de carinho, de afeto, de aceitação, quando você come tudo. Quando você come, porque sua mãe lá atrás só te elogiava nesse momento, quando você comia tudo. Então, emocionalmente, está marcado em você que, para ter amor, para ter carinho, comer. E por impulso, como você já foi marcado em você, ancorado em você, esse prazer pela comida e só na comida, onde é que você vai fugir da dor quando você estiver angustiado, quando estiver com raiva? Na comida, por impulso. Nesse processo com você, eu vou trabalhar nesses 3 âmbitos. Estratégias racionais, eliminar bloqueios emocionais que estão em você e ajudar a você a controlar impulsos que estão fazendo você comer. E eu entendi o seguinte, eu aprendi, na verdade, o seguinte, que de 85% a 95% das nossas decisões, presta atenção, de 85% a 95% das suas decisões acontecem de maneira inconsciente, no nível emocional ou por impulso. Então entende porque você sabe tudo o que você tem que fazer para emagrecer racionalmente e não consegue fazer? Porque de 85% a 95% acontece por via emocional ou por impulso. Então você precisa eliminar esses bloqueios emocionais que estão fazendo você permanecer gordo, obesa e controlar seus impulsos, fortalecer seu estado emocional para que você consiga controlar impulso, para que, sabendo o que eu tenho que fazer, eu faça. O esforço é uma vasilha de combustível pequena que cabe pouco combustível. Por esforço, a gente vai muito pouco longe. Por isso eu preciso mudar a minha mentalidade e desenvolver neurologicamente o meu objetivo de chegada. A partir de hoje, eu quero combinar uma coisa com você. Você já não vai mais focar no que você precisa fazer para chegar lá. O foco seu é no resultado. Quantos quilos você pesa hoje? Qual é a sua medida de hoje? Agora o foco não vai ser mais no exercício que você tem que fazer, na comida que você tem que tirar, no que você tem que fazer. Agora, a partir de agora, a gente vai falar do seu resultado. Por exemplo, eu estabeleci para mim um resultado. Eu queria chegar nos 90 quilos. E sonhei com esses 90 quilos. E me apaixonei pelos 90 quilos. Eu tenho 1,85 m. Então, a princípio, eu estava 30 quilos mais gordo. Então, eu quero 90 quilos. E quando eu sonhei com isso, e quando eu imaginei isso, eu comecei a perceber que fatores emocionais me impediam de estar daquele jeito. Eu percebi o primeiro fator. Eu percebi que eu era gordo porque o meu irmão era obeso mórbido. Infelizmente, meu irmão faleceu já. Mas na época, ele era obeso mórbido. Ele chegou a quase 300 quilos. O meu pai, ele era viajante, trabalhava viajando, vendendo coisas, vendendo livros. E eu não tinha convivência com meu pai. Então, como meu irmão era 6 anos mais velho que eu coloquei o meu irmão no lugar do meu pai. Só que o meu irmão, ele não tinha condições de me acolher como meu pai. Então, o que ele fazia? Me rejeitava. Para que ele me aceitasse, eu percebi, num processo de coaching comigo, que eu estava modelando o meu irmão para que ele me aceitasse. Foi aí que eu fiz uma coisa. Eu perdoei a rejeição do meu irmão, entendendo que ele não fez aquilo por mal. Ele fez aquilo porque não tinha condições de fazer, de me acolher como pai. Quando eu perdoei o meu pai e perdoei o meu irmão, eu me desliguei emocionalmente do meu irmão. Me desliguei da necessidade inconsciente de me engordar como ele era gordo. A partir desse momento, eu me permiti buscar estratégias para emagrecer. E aí, olha só, eu pergunto para você, o que no seu emocional, na sua parte emocional, talvez esteja impedindo de você emagrecer? O que na sua parte emocional está fazendo com que você permaneça, talvez inconscientemente? É uma pergunta difícil, porque é inconsciente, então é difícil você agora, de repente, já achar. No meio do caminho, nos próximos vídeos, a gente vai dar algumas estratégias para você descobrir, mas já comece a pensar aí. E se caiu alguma ficha, se caiu algum insight para você, pega um papel, escreva isso. Porque quando você eliminar esse fator emocional que está fazendo você permanecer gordo, ou de proteção, ou de defesa, grandes coisas começam a acontecer.
E o segundo aspecto que mudou comigo é a mudança de mentalidade. E a mentalidade da gente é formada por dois aspectos importantes. É o que eu creio, as minhas crenças determinam a minha mentalidade. E os meus valores determinam a minha mentalidade. E isso é formado desde a minha infância, especialmente de 0 a 12 anos, por duas formas diferentes. Por repetição ou por forte impacto emocional. Eu comecei a entender que a minha mãe gostava da gente gordinho. Porque na criação dela, ela entendeu a crença dela e os valores dela levavam ela a acreditar nisso. Então ela encontrava alguém magro e falou, nossa, está muito magro. E meu irmão obeso começou a gerar a crença em mim de que se eu tivesse obeso, ele me aceitaria também. E aí eu comecei a repetir por repetição, repetir que obeso está na moda. Para me aceitar, eu comecei a entender o seguinte, para me aceitar, eu comecei a aceitar a obesidade que estava em mim também. E aí uma ficha caiu para mim. Eu, por me aceitar, eu não preciso aceitar as mazelas que estão penduradas em mim. E como eu dizia para mim que obeso está na moda, e fazia piada com isso. Não, eu sou gordinho mesmo. Nossa, é difícil emagrecer. Não é isso? Você fala essas coisas também? Escreva aí no papel, se você puder, algumas frases que você fala sobre gordo. Por exemplo, é difícil emagrecer. Eu sou gordinho mesmo. Eu sou gordinho e sou gostoso. Né? Eu sou gordinho e sou gostosa. Eu sou gordinho. O que você fala para você sobre isso? O que você fala sobre gordura? Você brinca com isso? Você fica repetindo isso muitas vezes? Isso aí só fortalece a sua mentalidade de gordo. O que você tem visto também em revistas, em programas, sobre comida, sobre alimentação, é só isso que você vê? Então você está alimentando a sua mentalidade, as suas crenças e seus valores com coisas de gordo. O que você tem dito sobre isso, o que você tem visto sobre isso, o que você tem ouvido sobre isso, as pessoas com quem você tem falado alimentam a sua mentalidade. Então, eu quero já te ajudar a mapear isso. Por isso, pega uma folha de papel agora e comece a escrever o que eu tenho dito sobre o meu estado, sobre gordura, ou sobre obesidade, ou sobre mim. Escreve aí, pelo menos 10 frases que você tem dito. Isso. Agora, escreva também o que eu tenho visto que me apoia na construção da minha mentalidade de gordo. Revistas, sites, perfis de Instagram. Outra coisa, com quem eu tenho andado que me fortalece a minha mentalidade. Anota esses 3 elementos. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, 4 elementos. O que eu tenho visto, o que tenho ouvido, o que eu tenho dito e com quem eu tenho andado que me fortalecem a minha mentalidade de obeso. Escreve isso e eu vou te dar uma dica. Toma uma decisão. O que você vai fazer depois de descobrir isso? Vou te dar uma frase. Atitude cura. Atitude cura. Não é só reflexão que cura. É isso. Vamos em frente e a gente se fala no próximo vídeo. Eu vou colocar essas 4 perguntas para você, uma folha para você imprimir, de repente ficar responder escrito aqui. Vai estar na descrição do vídeo, você pode imprimir, tá bom? E aí fica mais fácil de repente para você. Um abraço grande e até mais.